Glória a Deus, vamos para mais um vídeo, de nosso canal, em nome de Jesus. A palavra hoje está lá em Lucas, a partir do versículo 1. Certo dia, Jesus estava na praia, no lago da Galileia, e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu, pois, 2 barcos no lago, perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Jesus entrou num dos barcos de Simão e pediu que ele afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco a um lugar onde o lago é bem fundo, e então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se arrebentando. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro lado do barco, a fim de que viessem ajudá-los. Eles foram e encheram os 2 barcos com tanto peixe que os barcos quase que afundaram. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou diante de Jesus e disse: Senhor, afasta-se de mim, pois eu sou um pecador. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixe que havia apanhado. Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão Pedro: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Você vai ser pescador de gente. Eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus, o nosso Rei, o Senhor e Salvador da minha vida, da sua vida, da sua casa. Creia e será salvo, tu e a tua casa. Assim diz a palavra do Senhor. Louvado seja o teu santo nome. Que maravilha essa passagem, né? Essa passagem, ela fala ali onde estão os primeiros discípulos, quando Jesus chama, os primeiros discípulos. E aqui a Bíblia fala que Jesus, ele estava ali na beira da praia e a multidão começou a apertar Jesus, porque estavam ouvindo a palavra de Deus, estavam ouvindo Jesus. E Jesus sobe, em um barco que estava ali na beira da praia e pede que afaste um pouquinho, para que ele se distancie da multidão, para que ele possa falar com a multidão, pois a multidão o apertava. E aí Jesus, depois de terminar com a mensagem, com a palavra, Jesus vira para aqueles homens do barco e digam para eles: vamos para o lado mais fundo, um lugar mais fundo. E aí Pedro diz o seguinte, ele fala: Mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada, mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, nós vamos obedecer. Olha que interessante, ali a Bíblia fala que os pescadores, eles estavam lavando as redes, estavam fazendo a limpeza das redes, Estavam fazendo, consertando algum lugar que se tinha arrebentado, estavam fazendo, consertando as redes, dando uma manutenção nas redes, porque eles pescaram a noite toda.
E a noite toda, por que eles pescaram a noite toda? Por quê? Porque a noite toda, a noite é mais fresco. E os peixes, eles saem das profundidades e vêm acima para caçar algo para comer. Algo para comer. E durante o dia, eles vão para a parte mais funda, aonde é mais fresco. E ali eles ficam. Então, provavelmente, aquelas redes daqueles homens não chegavam até a parte mais funda, mas sim a parte mais rasa. A parte mais rasa. Então, a extensão da rede deles eram poucas para chegar onde estavam os peixes. E Jesus dá uma ordem para eles. Vão na parte mais funda. E Pedro fala para Jesus, ó, sobre a tua palavra, nós pescamos a noite toda. Então, Pedro era um pescador, era um homem acostumado com o mar. Ele sabia, né, pelo tempo, né, da experiência dele como pescador, ele sabia o dia que tinha peixe, o dia que não tinha peixe. Ele sabia. Os outros amigos dele sabiam. E eles falam para Jesus, ó, nós pescamos a noite toda. Os peixes aqui, né, deste lugar, se pesca à noite. Durante o dia não se pesca nada. Mas já que o Senhor insiste sobre a tua palavra, porque se eu voltar lá e mandar lançar as redes, eu lançar a rede e não pegar nada, eles vão me culpar, eles vão falar, nós você mandou nós ir, nós fizemos e não deu peixe. Mas é sobre a tua palavra, não sobre a minha. Eu vou lá por causa do Senhor, que disse para julgar as redes. Porque se não pegar nada, não me culpe aí, vocês não me culpem, mas foi ele. Ele é quem mandou. Mas Pedro vai através de um ato de fé. Ele olhou para Jesus e falou, opa, esse homem é diferente. Esse homem tem autoridade. Veja como ele fala. Vai, como um ato de fé, obedecer Jesus. E aqui quando ele fala que quando eles jogaram a rede, pescaram tanto peixe, que a rede começou a arrebentar. Eles começaram a gritar para outros pescadores, corre aqui, está tendo tanto peixe aqui que vai arrebentar. E aí eles correram lá, pararam os barcos e começaram a puxar os peixes. E foram enchendo, e foram enchendo, e foram enchendo. E a Bíblia fala que quase que os barcos começaram a chegar, quase que a água começou a entrar para dentro dos barcos, de tanto peixe. Ô meu irmão, ô minha irmã, sobre qual palavra você tem lançado as tuas redes? Sobre a tua palavra ou sobre a palavra de Jesus? O que você tem feito que você não tem visto o fruto do teu trabalho? Quem você tem obedecido? A você ou a palavra do Senhor? Jesus está nos dando uma direção. Ele fala, lance as redes na parte mais funda. E você vai ver. Deus está dizendo assim, eu quero que você tenha profundidade, que você vai mais fundo, você vai mais além, porque os peixes estão ali, o milagre está ali para a sua vida. Veja bem que quando Pedro viu aquele milagre, quando Pedro viu que Jesus, ele tinha autoridade, ele era o Rei dos Reis, ele era o Senhor dos Senhores. Por quê? Porque o mar lhe obedecia. Jesus está dizendo, todo o poder e toda a autoridade foi dada a mim. Eu sou o Senhor. E aí, no 8, Pedro faz uma revelação. Pedro fala, Senhor, afaste
de mim, pois eu sou um pecador. Oh, glória a Deus. E Jesus fala para Pedro, Pedro, venha. A partir de hoje você não será mais pescador de peixes. Você será pescador de homens. E Jesus, meu irmão, minha irmã, ele tem nos convidado todos os dias para sermos pescadores de homens, para ser um pescador de gente, cuidar de gente. Jesus, ele não chamou eu e você para cuidar de coisas dele. Ele não chamou Pedro para cuidar. Ele disse alguma coisa, Pedro, cuide das minhas coisas, cuide das coisas que eu tenho aí. Não. Ele disse, apacenta as minhas ovelhas, cuide das minhas ovelhas, cuide de pessoas. Meu irmão, minha irmã, se um siga-me de Jesus não bastar para mim, não bastar para você, mais nada basta. Mais nada basta. E aqui no final, né, quando eles deixam, no versículo onde eles falam, eles arrastaram o barco para a praia e deixaram tudo e seguiram Jesus. Você está disposto a deixar tudo para seguir Jesus? Você está disposto a deixar as coisas do mundo para seguir Jesus, que traz as coisas celestiais, as coisas espirituais para nós? Deixe as coisas materiais e venha para as coisas espirituais. Mostrarei a vocês coisas grandes, grandiosas. O Senhor está dizendo. E aqui, quando Pedro fala assim, afaste de mim, pois eu sou um homem pecador. Em Isaías, no 6, versículo 5, diz assim, então disse Isaías, ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros. E moro no meio de um povo que também tem os lábios impuros. E com meus próprios olhos vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Pedro está dizendo que ele era um homem pecador, que ele vivia no meio de um povo pecador. Mas os olhos de Pedro pôde ver o Senhor, o Todo-Poderoso. Foi ali que Pedro decidiu seguir Jesus. Em Atos dos Apóstolos 1:8, porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão as minhas testemunhas em Jerusalém e na Judéia e na Samaria e até em todos os lugares mais distantes da terra. Jesus, ele veio, ele não nos prometeu coisas da terra. Em momento algum ele não nos promete coisas da terra, ele não nos promete casa, carro, dinheiro. Não. Ele não nos promete isso. Em Mateus 19:27, lá na adiante, depois que Pedro já estava caminhando com Jesus, já tinha visto os grandes milagres, já estava conhecendo o seu Senhor, já sabia quem ele era. Em Mateus 19:27, aí Pedro pergunta para Jesus, veja, Senhor, nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. O que é que vamos ganhar? Jesus respondeu, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando chegar o tempo em que Deus vai renovar tudo, o Filho do Homem vai se assentar no seu trono glorioso. Vocês, os meus discípulos, também vão assentar em 12 tronos para julgar as 12 tribos do povo de Israel. E todos os que por minha causa deixaram casas, irmãos, pai, mãe, filhos, terras, receberão 100 vezes mais. E também a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros
serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Jesus está dizendo, vocês que me seguiram, deixaram tudo, casas, pais, filhos, terras, irmãos, irmãs, vocês vão receber 100 vezes mais. Vocês vão receber algo muito mais valioso do que tudo isso aí. Tudo isso aí. E o mais importante, o prêmio máximo, a vida eterna. A vida eterna. Oh, glória a Deus. Em Filipenses 3, Paulo está dizendo, no passado todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora por causa de Cristo considero que não tem valor nenhum, nada terreno tem valor nenhum mais. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda comparado com tudo o que tem mais de valor. Isto é conhecer completamente Cristo, Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. Oh, glória a Deus. Meu irmão, se você botar a mão no arado, você não pode mais olhar para trás. Não pode mais. Você tem que olhar firme para frente, porque o alvo é Cristo. O alvo é Cristo. Em Mateus 28, 18, então Jesus chegou perto deles e disse, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Olha o que Jesus diz para nós, a promessa dele. Ele faz isso aqui, ele está dizendo, nós temos que fazer isso aqui. Foi isso que ele pediu para nós. E em troca nós vamos receber o que é a vida eterna. Nós vamos assentar nos tronos, né? Nós vamos receber as coisas espirituais. Ele diz, portanto, vão por todos os povos do mundo e faça com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a obedecer tudo o que eu tenho ordenado a vocês. E lembre-se disto, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos, até o fim dos séculos. O que Jesus tem para nós, meu irmão, é muito mais glorioso, é muito mais valioso do que tudo que você deixar aqui em cima dessa terra. Você não tem como você deixar, se você sair da terra agora, não tem como você deixar, você tem que viver aqui. Mas você tem que viver aqui, olhando para o céu. Você tem que viver aqui, sendo um cidadão do céu, não um cidadão da terra, um cidadão do céu. Glória a Deus, que Deus abençoe fortemente a tua vida. Siga Jesus. O prêmio máximo está lá no céu. O galardão está lá no céu. A vida eterna. Esse é o prêmio máximo que Jesus tem para nós. Forte abraço, que Deus abençoe sua vida.